muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Radaik. Bom, meu nome é Letícia Radaik, eu sou expert na escrita, sou perita, também sou terapeuta e eu trabalho através dos gestos a escrever de uma pessoa, ensinando para que as pessoas aprendam como se destravar, como fluir na vida, como ter relacionamentos melhores, enfim, todas essas coisas que são muito importantes para a gente alavancar nossa carreira, para a gente poder potencializar as nossas forças e amenizar nossas fraquezas. Então, se você curte esse assunto, aproveita e já curte esse vídeo aqui também. Para você pode ser uma coisa super simples. Ah, eu vou curtir esse vídeo, mas para mim faz muito efeito. Por quê? Esse vídeo começa a ser distribuído para mais pessoas que também gostam desse assunto. E como você sabe, esse é um trabalho que eu faço aqui gratuitamente para você e para as pessoas com maior prazer, para que o conhecimento que eu tenho tido durante esses anos possa beneficiar mais pessoas além de mim. Eu gosto muito de poder entregar para as pessoas aquilo que a gente tem de melhor, porque eu acredito que é através desse movimento que a nossa vida começa a ficar mais próspera, mais feliz e a gente começa a se conectar com os outros também. Então, se você curte esse assunto, já se inscreve aqui no canal e faz esse movimento comigo. Dá um curtir, um joinha, isso vai facilitar a vida de muita gente além de nós, né, que já estamos aqui. Então hoje eu trouxe mais um estudo de caso. Eu tenho feito alguns estudos de casos aqui no canal porque muitas pessoas têm curiosidade, elas me perguntam, como que foi? Conta um caso. E quando eu tô dando curso de grafologia, as pessoas gostam, se interessam, os alunos se interessam muito por saber situações reais que aconteceram. E como terapeuta, eu sei que eu posso também, inclusive, compartilhar informações bem relevantes que fizeram um diferencial na minha carreira como terapeuta e auxilia demais. Então, de repente, se você está me ouvindo, você é um psicólogo, um terapeuta, ou você trabalha ajudando as pessoas a se desenvolverem, o que eu vou te falar aqui hoje é super precioso. Então, aproveita, pega um papel e uma caneta, porque são pontos relevantes. E eu vou usar um exemplo de vida real, um exemplo de um case que eu fiz um atendimento. Bom, como você sabe, eu nunca revelo os nomes das pessoas, né? E tampouco traços que vão identificar o indivíduo. Então, eu vou te falar, né, como um nome, vou inventar um nome aqui qualquer, e hoje o nome da nossa analisada, vamos falar assim, ou dessa pessoa que eu fiz o atendimento é Gabriela. A Gabriela, ela era uma moça que trabalhava numa empresa multinacional. Ela tinha um cargo de alta liderança, ou seja, ela estava numa posição bem de destaque. Só que a Gabriela, ela tinha algumas limitações. A Gabriela não gostava de que as pessoas simplesmente chegassem para ela no dia de hoje e falando assim: amanhã a gente vai ter uma reunião. A Gabriela, ela detestava ser pega de surpresa. Isso era uma das coisas que mais deixava ela assim, simplesmente sem chão. E num desses momentos, a Gabriela acabou, ela era casada e tudo, e ela engravidou, né? E ela teve que pedir uma licença maternidade, teve que pedir um tempo para ela cuidar do bebê e também de toda a mudança na vida familiar dela. A Gabriela ficou um tempo fora da empresa, cerca de 3 meses e alguma coisinha aí. Durante esse período, ela se dedicou totalmente à família. Ela ficou perto do filho, né, do que tinha nascido, e ela também tentava estar disponível em alguns momentos para a empresa, mas ela não tinha energia para fazer isso. Ela estava muito realmente voltada toda a energia, né, para a amamentação, para cuidar desse bebê. E isso fez com que a Gabriela, inclusive, se cobrasse muito e ficasse preocupada de como as coisas seriam quando ela voltasse. E adivinha só, né, o que aconteceu? Quando ela voltou para a empresa, a Gabriela foi surpreendida com uma possível demissão. Isso abalou ela profundamente, porque afinal de contas ela tinha tido já uma carreira de muito tempo nessa empresa. E a Gabriela ficou num estado de literalmente sem chão, né? Essa é a palavra mais certa que eu possa usar. E ela procurou entender e compreender um pouco mais, porque a Gabriela já era uma pessoa que trabalhava a nível de consciência, que gostava de se conhecer melhor e sabia a importância disso. Só tem um detalhe nessa história extremamente importante de você saber. A Gabriela, ela, na parte da personalidade,
ela é uma pessoa extremamente reservada. Ela não permite e não fica falando muito sobre sua vida. E aí chegou a vez com que ela me chamou e falou: Eu quero e eu preciso de orientação. Quero fazer uma avaliação da minha escrita e saber como que eu posso mudar esse cenário na minha vida. E eu vou compartilhar com você aqui os segredos que estão envolvidos quando você vai ter que se conectar com uma pessoa que ela é mais reservada. As pessoas reservadas em geral são pessoas que não gostam de se expor muito. Então, são pessoas que, em geral, né? Em geral, sempre em geral, porque cada pessoa é única e quando a gente analisa, a gente vê como muda o cenário. Mas em geral são pessoas que não vão falar muito com você numa sessão. Elas são mais quietas. Normalmente elas são mais tímidas, elas são mais introvertidas, elas não são de se expandir muito. E sabendo disso, né, através da escrita, eu entendi também que ela já tinha esse movimento. As pessoas reservadas, elas têm alguns bloqueios, né? Alguns bloqueios de conexão. E aí fica, né, a dúvida, como que eu vou conseguir me conectar com uma pessoa, fazer o meu trabalho e tocar o coração dela e mostrar para ela situações onde ela está pecando, que não seja de uma maneira tão mental, de uma maneira tão racional, porque é o que eu sempre digo, né, gente? Ler livro e ler o que está escrito todo mundo pode fazer. Qualquer pessoa que saiba ler vai conseguir chegar nesse resultado de ler um livro, de ler um artigo. O que isso vai mudar a vida dela? O que faz com que a pessoa dê um passo que seja para desbloquear, destravar a vida dela, para ela conseguir potencializar as forças dela, sair daquele problema, é a bendita do que? Conexão. Precisa de um outro ser humano, de uma pessoa que esteja olhando para você, fazer esse tipo de. Como se fosse uma ignição, sabe quando o carro tá. Né? Aquele carro tá dando aquele soquinho porque tá faltando água ou tá faltando gasolina. Então, precisa de uma relação de conexão. E eu sabia que isso aí seria um desafio. Eu trouxe aqui a escrita da Gabriela para falar para vocês um pouco sobre essa citação, né? Como vocês estão vendo aqui, é uma escrita que vai falar de uma personalidade extremamente reservada e uma pessoa que, ao mesmo tempo que gosta de ter os seus espaços, gosta de ser cada coisa no seu devido lugar, é também uma pessoa que, em geral, ela tem conexão, ela tem desejos de se conectar emocionalmente com os outros. Só que tem um porém, ela não consegue, né? Não é uma coisa que não é que ela não consegue por falta de competência, mas pela origem que ela vem, né? No caso da Gabriela, e devido a essas experiências lá de trás, fizeram com que ela né, uma maneira que nosso cérebro tem para vencer as dificuldades é ele simplesmente bloquear certos acessos. Então, a Gabriela, ela bloqueou o lado emocional em favor de um planejamento, em favor de ser uma pessoa bastante planejadora, questionadora, de ver novos caminhos, mas ela é pouco emocional. Ela tem uma inteligência emocional um pouco menor. A inteligência dela racional e de realização é muito boa. Então, uma pessoa que, inclusive, consegue manter mais a calma, mais uma certa frieza, tem um olhar muito bom a longo prazo. Mas dentro dela existe uma necessidade de conexão muito grande. Só que ela é inconsciente. E por que eu digo inconsciente? Porque nos nossos gestos ao escrever, a gente consegue identificar elementos que são conscientes, subconscientes e inconscientes. No quesito inconsciente dela que se encontra esse desejo dela de realmente se conectar. Mas o consciente diz assim, eu não gosto disso. Então, ela passa essa imagem de que ela não tá nem aí, mas no fundo ela sente essa vontade. E o pior, quando eu olho aqui e vejo, né, e fiz essa avaliação na assinatura dela, eu não vou mostrar a assinatura, obviamente, para não identificar a pessoa, mas aqui na assinatura da Gabriela, mostra uma pessoa que gosta de ficar num casulo. Alguma coisa do tipo assim, as pessoas vão descobrir um dia quem eu sou, as pessoas vão saber disto, mas no momento ela fica fechada. E esse lugar onde ela tá fechada, né, esse momento aqui,
é de uma idade muito na infância. Ela passou por traumas na idade de aproximadamente 5 anos. Isso aqui eu consigo identificar na escrita. Então, aos 5 anos, ela passou por um momento muito doloroso emocionalmente para ela. E foi nessa hora que o inconsciente dela falou: vamos tentar agilizar nossa vida e fazer com que a gente possa, assim, dar sequência. E esse caminho ela vem trilhando aí durante os largos anos, né? Então, veja, uma pessoa que tem um alto cargo de liderança, ela é bastante processual, bastante planejamento, e aí a gente tem que, como terapeuta, se conectar com essa pessoa, né? Então, quais são os segredos que você pode agir, que é o que eu fiz, é o que eu faço, né? Mas em especial nesse caso, que é o que eu quero deixar, né? Tipo, fazer essa comunicação que eu vou falar com você, que segredos que você pode utilizar para se conectar com pessoas mais reservadas, pessoas que ficam caladas numa sessão. Então, se você é terapeuta, psicóloga, você sabe como é difícil, né? Você conseguir se conectar, falar, entender uma pessoa que não quer falar sobre o assunto, ou que fica calada e fala assim, e aí, agora, o que a gente vai fazer, né? Então, primeiro segredo é mostrar real interesse. Foi isso que eu fiz. Você precisa fazer com que a pessoa sinta que você tem interesse com ela. Pensa comigo. Se a Gabriela é uma pessoa mais emocional, se ela é uma pessoa que ela gosta de sentir isso, mas ela não revela por conta de ter sofrido um trauma, etc., e ela é reservada, qual que é a minha missão? A minha missão é mostrar para ela o acolhimento, o real interesse pela história dela. Porque é o único jeito que ela vai, de alguma maneira, abrir um pouco as portas para eu conseguir me conectar com ela. Se eu chego para ela e começo a oferecer soluções, porque vamos dizer assim, eu sei que ela é uma pessoa prática, objetiva, processual, e aí se eu não tenho a minha autoestima da pessoa que eu sou, da profissional que eu sou, eu começo a falar o que ela quer ouvir. Não, vou falar o que ela quer ouvir, eu sei que ela gosta de processos, planejamentos, então eu vou criar uma sequência aqui para trabalhar com ela. Não, eu tenho que mostrar real interesse nela. Se eu quero me conectar com a pessoa de uma maneira genuína, eu preciso fazer isso. E como faz? Talvez você esteja pensando aí agora, Letícia, mas como faz para que eu consiga mostrar o real interesse na Gabriela? Então, eu tenho aqui, como eu te mostrei, né, a escrita dela. Existem elementos aqui nessa escrita que só de a gente olhar e quando tá avaliando, a gente sabe que ela tem um interesse forte por trás. O interesse, por exemplo, dessa escritora é que ela gosta, inclusive, de ter um grande momento para ela pensar, refletir, um momento dela, isso para ela é fundamental. Então, se eu avanço o sinal e já chegando com ela, não vai dar bom, né? Então, eu começo aqui conversando, Gabriela, pô, olha, muito obrigado, né? Eu vi que você tem um desejo de ficar mais no seu canto, como é para você quando você tem essa oportunidade de você ter o seu momento, como que você lida com isso, você gosta? Ela começa a contar, olha, eu realmente gosto, é uma coisa importante para mim, né? Eu me sinto mais confortável, então eu tô mostrando interesse pelo que ela gosta. Eu não tô perguntando o que ela quer da vida, qual o objetivo de sucesso dela. Tudo isso é secundário, existem momentos que você vai chegar lá, mas em primeira etapa, principalmente você que desenvolve pessoas, ninguém vai abrir as portas, mas ninguém dá a chave de casa. Você vai dar a sua chave de casa para alguém que você não conhece? Lógico que não. Pensa nisso. Você só vai dar a sua chave de casa para quem? Para alguém da sua família, não é? Ou para uma pessoa que você ame, sei lá, um namorado, um marido, uma mulher, um parceiro, uma parceira, seja, né, qual for. Ou você nunca vai dar a chave da sua casa para uma pessoa que você não tem segurança, né? E as pessoas reservadas são exatamente assim, elas têm uma chave lá dentro, elas não vão dar essa chave para ninguém, nem que a vaca tussa, vamos dizer assim. Então, essa demonstração desse real interesse é o primeiro passo, o primeiro segredo fundamental que se você é terapeuta, você precisa, sabe? Você é psicólogo, terapeuta, qualquer que for
a tua posição de desenvolvimento de pessoa você precisa utilizar se estiver tratando com uma pessoa reservada. Outra coisa aqui também que eu identifiquei nessa escrita, que é já o segundo segredo que eu tenho para compartilhar com você, é encorajar que essa pessoa, o reservado, fale mais sobre ela, ao invés de você ficar falando de você. Então imagina, você tá lá, a pessoa já é reservada, já é quieta, já não fala muito, aí você dispara a falar igual uma matraca. Aí só fala um monte de coisa, joga, enche a cara da pessoa de um monte de informação, não conecta. Claro que não conecta, porque não é o que a pessoa precisa, tá buscando. Para que você consiga conexão genuína, você deve encorajar que a pessoa fale dela. Ela precisa contar coisas. Por isso que um primeiro segredo veio meio que junto com o segundo, que é você, ao mostrar interesse pela história dela, você vai dizer já para ela, me conta, como que é para você, por exemplo, né? Quando alguém entra na sua casa, ou a pessoa entra num ambiente que é teu e começa a fuxicar, mexer nas suas coisas. Você já passou por algum episódio assim? Me conta como foi. Aí essa pessoa começa a contar para você alguma coisa que ela já viveu, porque afinal de contas ela tá ali porque ela acredita que você vai ajudar ela. Então ela, né? Ela começa a contar: olha, Letícia, teve uma vez que eu tava trabalhando, inclusive, que eu tô me lembrando aqui agora, e quando eu cheguei na minha mesa, a minha gerente estava no meu computador. E ela estava ali procurando umas mensagens e eu achei aquilo muito desagradável. Eu me senti extremamente, assim, né, violada na minha intimidade, porque ela não tinha que mexer nas minhas coisas. E isso fez com que eu me retraísse ainda mais, porque nem queria mais olhar na cara dela, né? E eu peguei um certo ranço dessa pessoa, porque eu vi que ela não houve um respeito com o meu espaço. Embora a gente tenha sempre tido uma boa relação, esse episódio nunca me desceu. E aí, quando eu saí realmente de licença maternidade, eu falei, quer saber? Tô nem aí. E eu agi dessa maneira. Eu simplesmente cortei essa gerente, né? E eu tô aqui para tentar entender como que eu posso mudar esse aspecto dentro da minha personalidade, como que eu posso me desenvolver, porque eu quero entender, perceba, o reservado ele quer entender com a mente, ele quer compreender, ele quer já gerar um processo, uma solução mental. Ele não está conectando de novo com o sentimento. Então, mas você tem que encorajar a pessoa a falar dela, porque é o único jeito de ela sair da casinha aqui para dar um espaço para você entrar. Então, o caminho é esse. A outra coisa que, olhando aqui na escrita da Gabriela, que a gente consegue entender bastante, né, de uma maneira que eu sei que ela, quando eu perguntar isso, né, isso eu ensino no curso de grafologia, para quem é meu aluno no online ou no presencial, eu ensino isso. Existem aspectos que são possíveis de ser vistos que são conscientes. Eu sei que quando eu falar isso para ela, ela vai ter a consciência, ela vai entender que o que eu tô dizendo é real. Então, vamos lá. Tem umas características aqui, por exemplo, quando eu olho, que eu sei que ela é muito metódica, né? Ela faz as coisas uma coisa após a outra, ela tem uma orientação a realizar cada coisa de maneira bem detalhada, ela não esquece nada, ela trata de colocar tudo no seu devido lugar. E ela tá frequentemente vivendo esse caminho, né, de querer fazer as coisas muito certinhas. Então, eu sei que ela tem isso, quando eu falar isso para ela, ela vai entender o que eu tô querendo dizer, ela vai se conectar com essa história. Então, quando eu digo para ela assim, olha, me fala como é você ficar todo o tempo tendo que fazer aquilo que é o que deveria. Você gosta disso? Como você sente passar por esses momentos? Ai, olha, quer saber? Na verdade, quando no fundo mesmo, né, quando eu imaginei que eu poderia ser mandada embora e até meio que recebi um pouco desse feedback, né, suposta demissão, eu me recordei o quanto eu já quis ser uma empreendedora, ter o meu negócio, cuidar das minhas coisas. E de uma certa forma eu até meio que no fundo me deu uma animada. Olha, aí, tá vendo?
você mostrou interesse para a pessoa, você encorajou ela a falar dela mesma, e olha como essa pessoa tão reservada, que aparentemente não falaria nada disso para você jamais, que é o que passa lá na cabeça dela, nas entranhas, não ia revelar. Ela acabou te contando que no fundo ela pensou isso em algum momento. Quando o cliente ou o paciente chega nesse lugar e fala isso, eu sei que eu cheguei no cerne de uma coisa muito importante para essa pessoa. E se a pessoa deu a oportunidade para eu entrar ali, é porque também faz sentido aquela sessão estar acontecendo. Ou seja, existe algo muito importante ao nosso redor acontecendo, né? Que vai além do meu papel como né, a especialista e o papel dela que foi buscar orientação, né? Nada do que a gente faz acontece por acaso, ninguém acha ninguém do além, né? Existe uma conexão muito grande que rege todo mundo que tá ali a favor de um bem maior. Quando eu tô ali disposta a ajudar alguém a favor de algo para bem, para a vida dessa pessoa e para mim, e ela também está buscando a mesma coisa, existe uma terceira força nessa história toda, que é a força da conexão, que é a força do relacionamento, que vem da onde? De Deus, que vem lá de cima, né? Não tem como, esse imã só acontece se você for humano o suficiente para deixar essas barreiras caírem e essa conversa, essa conexão acontecer. Mas, de novo, isso não se faz com a mente, isso se faz com o coração. Esses são alguns dos segredos básicos para você se conectar com uma pessoa reservada e ajudar ela a destravar, a potencializar uma habilidade, a dar um passo a favor do sonho dela, por exemplo, de ser uma empreendedora, né? O que tem na personalidade dela que você pode, que eu, por exemplo, poderia falar para ela para ajudar ela a dar esse passo, que eu tenho certeza que vai ser uma pessoa que é realizadora. Ela só precisa de meio empurrão. Ela não precisa de um empurrão inteiro. Meio empurrão já é o suficiente para ela acreditar nas potências. E como ela, na assinatura, fica muito fechada no mundo dela, eu já sei que ela vai ter um episódio, assim, para eu entrar até lá vai ser um pouquinho difícil. E para ela sair também. E é o caso desta escritora, tá? Não são todos os reservados que são assim, voltando. E o terceiro ponto aqui importante, né, que é o terceiro segredo, vamos falar assim, para que vai envolver a você melhorar a tua comunicação com pessoas reservadas, é você entender os interesses da pessoa e buscar falar disso com ela, que eu acabei de te falar. Ela, quando disse que o interesse dela era ser uma empreendedora, e eu tenho aqui na escrita informações preciosas que dizem assim: olha só, agora o que eu posso falar para você, Gabriela, é o seguinte: você tem grandes habilidades de ser uma empreendedora. Você tem um olhar a longo prazo, você é uma pessoa que demonstra bastante inteligência, frieza para lidar com coisas difíceis, você consegue lidar com isso sem sofrer muito, sem ficar muito afetada por emoções, então você consegue durar mais tempo no empreendedorismo. O empreendedorismo é um tema bastante difícil para quem não tem estômago, vamos dizer assim, né? Porque um dia tá tudo bem, outro dia não tá tão bem. Mas com o tempo isso chega num lugar que fica mais estável. Então você tem condições de fazer isso acontecer. Porém, existe aqui um movimento que você deve saber, né? Você tem um olhar bastante detalhista. Isso vai te ajudar, sim, a você criar um novo negócio. Mas vai ser uma pedra de tropeço quando você tiver que se desvencilhar, por exemplo, do trabalho que você está hoje, da sua desejo de ficar fazendo tudo muito correto e ser muito processual, muito engessada. Então, o teu ponto de desenvolvimento, Gabriela, tá muito aqui na questão de você se libertar mais, de você se permitir. Você não gosta de viver em espaços? Você não gosta de ter liberdade de viver e ter suas coisas? Então, o caminho tá propício. A questão da demissão é só um episódio que, no fundo, veio te favorecer.
veio te dar a chance de você ter mais tempo para estar com a sua filha, para estar com a sua família, né? De você ter mais liberdade também, inclusive de trilhar um caminho financeiro onde você tenha mais condições, né? Você empregada de uma empresa, você é CLT, você vai sempre receber a mesma coisa. Se você é uma empreendedora, com o tempo você pode até ganhar mais, né? Como que você consegue enxergar isso? E outra, lembra que você tem muito apego às coisas conhecidas e aos seus espaços. E essa questão de você querer dar um passo e seguir tua vida em frente e ainda muito apegada ao teu trabalho, né, a tudo que você fez durante tantos esses anos, existe essa conexão, esse apego. Então a questão e a pergunta que eu quero te fazer, Gabriela, é: pensa, não fala nada para mim agora. Não diga nada. Veja que eu sei que ela é reservada. Eu sei que ela precisa de um tempo para pensar, certo? Então, eu não vou exigir que a Gabriela me dê uma resposta aqui. Eu vou falar a língua dela. Então, eu vou dizer: Gabriela, pensa e no seu tempo você vai saber a resposta. Você vai encontrar essa resposta dentro de você. Então, veja, eu adequei todo o meu jeito de entregar essa informação para ela através da própria escrita dela, com muito respeito ao caminho que ela vem trilhando, não sendo eu o que eu penso sobre o assunto ou a melhor o jeito de fazer uma transição de carreira, ou como uma pessoa que volta, uma mulher que saiu da maternidade, quer abrir o próprio negócio, que ela deve agir. Não, eu observei o que a Gabriela tinha de único, de características só que dela, no caso dela, exclusivo da situação em que ela vive. E aí sim, quando eu mostrei para ela que eu entendo ela, voltando os 3 segredos aqui, né? Que eu mostrei real interesse nela, que eu encorajei ela a falar sobre ela, que eu entendi o que ela estava vivendo e mostrei para ela que ela podia pensar nisso, né? Então, que entender o que ela tinha como mais interesse fez com que ela também me ouvisse e gerasse essa conexão. Então, a conexão positiva, a conexão que vai melhorar suas relações, que vai te ajudar, você, terapeuta, psicóloga ou psicanalista, a ter um diferencial na sua carreira, é o que você faz as pessoas sentirem na sua relação com elas. É o que você consegue despertar de sentimento nela. E como que você vai fazer isso? Não é todo mundo igual. Quando você tem a escrita aqui da pessoa, é como se você tivesse toda a história dela, todo o funcionamento do mecanismo da cabeça dela, de tudo que ela já passou, que ela vai passar, tá na sua frente. Então você consegue ter um diferencial de carreira, você consegue potencializar suas forças e a da pessoa também. E tem trabalho melhor do que esse, de você conseguir ajudar uma pessoa com o conhecimento que você tem? Isso é muito bom, né? Então, é um benefício que o método Hadai, que eu fui adequando durante todos esses anos. A grafologia em si, ela vai mostrar para você os traços e vai mostrar os movimentos, as relações de como isso funciona na pessoa. Por exemplo, a inclinação da linha, por exemplo, o tamanho da letra, e essas partes são técnicas. Mas no método, você aprende a como juntar tudo isso e entregar para a pessoa de uma forma onde ela vai se sentir parte, onde ela vai se sentir conectada, tá? Então, o método Hadai que vai te auxiliar a realmente você destravar as potências, de você destravar suas habilidades, de você conectar com as pessoas com que elas precisam e podem ouvir. Não é só que elas precisam, porque falar para a pessoa que ela precisa ouvir não é respeito. Falar para as pessoas o que você quer é só você que está querendo ouvir. A pessoa, às vezes, não está pronta para isso. A gente tem que ter um filtro. O celular não tem filtro, né? Tem tudo lugar que tem filtro. Então, por que você não vai ter um filtro na língua, né? Tem que ter um filtro na língua.
né? Tem que ter um certo cuidado, respeito e é mais, tem que ser profissional o suficiente para guiar essa pessoa e não ficar enrolando ela um monte. Então, o método Radai vai te ajudar a olhar para esse ser como único e entender como entregar essa informação para a pessoa, para você fazer a diferença na vida dela, porque essa pessoa não vai te esquecer mais. Pode ter certeza do que eu tô te falando. Eu sei disso porque há todos esses anos que eu já atendo, eu já atendi inclusive os filhos das pessoas que eu atendi, que já eram crianças, depois eles ficaram adolescentes. Aí eu fiz orientação inclusive de carreira, orientação vocacional. E hoje esse moço lindo aí, que é um dos filhos de uma querida cliente, já tá na faculdade de medicina, mas quando eu conheci ela, ele era pequeno. Nossa, não tô falando da minha idade daqui a pouco aqui, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, as pessoas não esquecem de quem se conecta com elas de uma maneira genuína. A conexão real e interessada vai te destacar na carreira. Então, se você é terapeuta, psicólogo, se liga nesses três segredos extremamente importantes que vão ajudar para que você tenha uma mudança aí na sua carreira. Bom, por hoje é isso. Se você está aí querendo saber mais sobre como estar dentro de um grupo onde eu ensino, onde você vai aprender como a grafologia também pode estar na sua vida através do método Radai, é só você clicar aqui na descrição do vídeo, você vai ver uma lista de espera para você estar nos nossos eventos, no próximo curso aí que tiver online, ou se você quiser presencial, é só chamar no WhatsApp, alguém da minha equipe vai te responder, tá bom? Espero que você tenha gostado aqui do nosso super bate-papo e vejo você no nosso próximo encontro. Curte esse vídeo, compartilha. Lembra que para você pode ser muito simples, mas vai ajudar um montão para mim também. Ah, acabei de lembrar. Entra no Instagram agora e me segue lá, @Letícia Radai, que lá tem posts todos os dias, onde você vai cada vez mais entender um pouco mais sobre a tua escrita e vai também entender como melhorar a sua vida. Tudo isso para gerar valor, para te trazer mais oportunidades de ver e conhecer as pessoas de um ponto de vista que você nunca viu. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Até já!